Os companheiros espíritas, mais uma vez estamos voltando à presença de vocês para dar continuidade a este encontro doutrinário todas as vezes que estamos com vocês. Esse mês de junho nós escolhemos para passar para vocês algumas histórias em torno de pessoas que, numa certa idade da sua vida, ele despertaram para algo de grande importância na sua vida. No curso da história que eu vou passar para vocês vão verificar de que é um drama que hoje, no mundo atual, não só vive aqui no Ceará, não, no mundo inteiro, tem tanto dos jovens suicidando-se, porque não tem quem chegue perto desses jovens, coloque na cabeça deles a esperança, um novo dia, que eles podem vencer, uma série de coisas tão pequenas, mas as igrejas religiosas, as igrejas têm um fundamento muito grande de educar a futura geração. São aqueles que estão hoje crescendo. Já tem que fazer uma formação espiritual desse pessoal. Assim a nossa história de hoje, que nós escolhemos para vocês, é sobre Pierre, o monge Pierre. Em 1918, terminou a Primeira Grande Guerra Mundial. Toda a Europa foi sacudida por momentos difíceis, momentos de pós-guerra, onde eram mutilados, pessoas com problemas mentais, pessoas em estados digamos assim, de ansiedade, pessoas mutiladas. Então, existiam muitas pessoas sofrendo naquela época. E Pierre, desde os 12 anos, começou a treinar, a estudar e se aprofundar em ilusionismo. Ele se aproximou de um grande ilusionista francês e com ele passou a trabalhar e aprendeu todas as grandes técnicas da ilusionismo. Como ele se tornou uma pessoa altamente conhecedora do assunto, foi contratado por um circo para dar espetáculo de ilusionismo para o público. E logo depois do segundo espetáculo, uma multidão imensa começou a comparecer ao circo só para ver todas as técnicas, todas aquelas coisas que ele apresentava como ilusão para a grande plateia. Quando ele completou 20 anos de idade, de repente perdeu assim, a vontade de viver. Ficou completamente fora de si. Já não queria mais dar espetáculos, não se alimentava, não dormia bem, enfim, não tinha comunicação com pessoa alguma. Até que ele tomou uma decisão, abandonou o circo e resolveu morrer, porque a vida para ele, segundo ele, não tinha mais significado. E saiu caminhando, quando chegou numa das grandes praças de Paris, deitou-se num daqueles bancos da praça e resolveu morrer ali. Não procurou mais se alimentar, não tomava água, enfim, não tinha nenhuma, digamos assim, não absorvia nada para garantir a existência do seu corpo. Ele já estava com uns 3 dias que estava naquele estilo de ansiedade, deitada naquela cadeira, naquele banco, quando um amigo dele, que eu conhecia lá do circo, aproximou-se e disse: Pierre, o que está acontecendo com você? O que é isso aí? O que se representa esse teu estado aqui deitado neste banco? Eu quero morrer, quero desaparecer. O mundo, para mim, já não existe, o mundo não tem mais nada para me dar. Mas você quer morrer aqui neste banco? Não, eu acho que você está cometendo um grande erro. Ali na nossa frente, que é a grande praça, tem um mosteiro. Ali vivem frades
tem um prior da ordem, são pessoas muito boas, são pessoas caridosas. Vamos comigo até lá que eu vou tentar falar com o prior para lhe dar um quartinho para você se deitar e morrer lá, porque é aqui na praça, porque é triste você morrer aqui nesta praça e trazer, digamos, problemas para a sociedade, problemas para as autoridades, porque você vai ter que ser sepultado. E ele concordou e foi com o amigo até o mosteiro. O prior, depois de ouvir todas as revelações em torno da vida daquele rapaz, e o estado mental dele não era muito bom, resolveu acolhê-lo dentro do convento. Chamou um frade e disse a ele que ele tinha um quarto desocupado, que o colocasse lá numa cama e, claro, se ele pedisse alimentação, ele desse. Alguma coisa que ele solicitasse, ele poderia dar, porque já faziam 3 dias que ele estava sem se alimentar, quase não tomava água nem nada. Portanto, fez essa recomendação. E o frade o levou até o quartinho, botou ele lá, deitou-se lá numa cama e ficou ali, de olhos abertos, sem querer observar nada em torno dele. E os dias foram passando. Como ele não se alimentava, como ele nem água tomava, de repente ele apareceu com uma tosse. E essa tosse transformou-se num estado doloroso de saúde. Ele estava tuberculoso. E como tal, aquela doença que ataca o pulmão estava começando a dominar a sua vida. E ele então, tomado de uma grande febre de uma noite, os seus delírios de febre, ele perdeu os sentidos e ficou ali de olhos fechados durante mais de 4 horas. Quando ele despertou, ele abriu os olhos, por acaso ele olhou para o teto do quarto onde ele estava ali deitado e viu um Jesus crucificado. E ele ficou olhando para Jesus crucificado e começou a se fazer auto-interrogação a si mesmo. Este homem passou pelo mundo, curou leprosos, mudos, surdos, curou paralíticos, expulsou demônios. E o resultado de tudo isso é que ele foi crucificado e foi morto inocentemente. Mas fez alguma coisa pelo seu próximo, por alguém que estava necessitando de um apoio, de uma caridade. E eu quero morrer. E o que foi que eu já fiz por alguém, por ninguém? A não ser esses espetáculos de ilusionismo que eu faço, mais nada, não tem mais nada. Aí ficou ali olhando para o crucifixo, fazendo as reflexões, ia passando um frade e ele chamou. E o frade se aproximou. O que é, Pierre? O que você deseja? Se eu queria que o senhor pudesse avisar o nosso irmão prior de que eu vou tentar mudar o meu destino. Eu gostaria de receber alguns remédios, alimentação, para ver se eu consigo sair dessa fase em que estou vivendo. Imediatamente o frade saiu e comentou com o prior aquilo que estava ocorrendo com aquele jovem que ali estava deitado. E o prior disse: não, dê tudo o que ele pedir, dê toda a assistência, vamos ver se ele se recupera. E é claro, com os remédios que foram dados a ele, alimentação, sabe, muito forte, tudo isso foi fazendo com que ele se recuperasse. Curou-se da sua tuberculose, do seu pulmão, ficou totalmente forte, conseguiu se erguer da cama e aos poucos ele foi se reabilitando. E quando ele verificou que já podia caminhar, passou então a ajudar no convento. O convento tinha uma grande horta
E ele então ia ajudar a cuidar da horta, aguar, tudo isso, né? E também aos pobres que uma vez por semana buscavam o convento em busca de receber alguma coisa para suas manutenções, como verduras, legumes e essas coisas necessárias para a sobrevivência de uma pessoa na sua área de alimentação. E assim, Pierre foi passando os dias, cada vez mais ficando forte, até que, passado 1 ano e 6 meses, ele já estava completamente lúcido e completamente curado de todo aquilo que ele havia adquirido com os seus propósitos de morrer. E então buscou o prior da ordem e chegou lá e disse: irmão, eu gostaria de deixar o convento, porque eu tomei uma decisão de vida. Eu, nos meus delírios, lá no quartinho, com febre, um dia despertei e vi Jesus crucificado. A partir daquele momento, eu tomei uma decisão de trabalhar pelos pobres, como ele fez, pelas viúvas, pelos doentes que estejam necessitando de apoio. Eu quero exatamente fazer tudo isso. Mas Pierre, o nosso convento pratica todas essas caridades. Nós damos remédio às pessoas, alimentamos as pessoas, damos algumas cestas básicas para que eles possam levar para os seus lares. Você pode nos ajudar a cooperar conosco ali. Você está num convento e aqui você tem muitos companheiros que você poderá se agregar a eles e pronto, você está no caminho correto de Deus e de Jesus. Ele disse: não, meu irmão prior, não, isso não me satisfaz, porque o amor que eu sinto por ele apontou para Jesus crucificado bem na sala principal do convento. Não cabe dentro deste convento. Eu preciso a sua autorização para sair, para que eu possa começar a encontrar pessoas para ajudá-las. E então o prior da ordem disse: bom, já que você está decidido a perambular ao encontro das pessoas que sofrem, eu vou lhe dar um título. A partir de hoje, você deixa de ser o Pierre, simplesmente o Pierre, passa a ser o monge Pierre. Nós vamos lhe dar uma bata, vamos lhe dar umas alpercatas direitinho, e você então vai buscar aquilo que você, digamos assim, concretizar o seu ideal junto à pobreza. E ele saiu, foi para a periferia de Paris, onde existia muita miséria, foi para um bairro que só tinha casebres. E ele então se aproximou daquelas pessoas perguntando se era possível adquirir alguns casebres. Bom, poder você pode, agora você tem que ter recursos financeiros para poder adquirir os casebres. Ele não tinha nada, porque infelizmente ele nunca mais trabalhou. E lembrou-se que era ilusionista, foi a um teatro, falou com o dono do teatro e alugou o teatro por 30 dias para ver se conseguia dinheiro para fazer a obra social que ele queria. E assim ele procedeu. E a multidão era enorme, que as pessoas conheciam todos os seus trabalhos, e durante 30 dias o teatro ficou lotado de pessoas. Ele pegou todos aqueles recursos, aquele dinheiro, e então foi novamente para a periferia, comprou 10 barracos que estavam lá, onde moravam aquelas pessoas infelizes, e transformou aqueles barracos em duas grandes enfermarias, uma para mulher e outra para homens, cada uma com 10 leitos. E começou a recolher os aleijados, os estrupiados das ruas para dentro daquelas enfermarias. E ele mesmo dava assistência. E as pessoas que observaram e assistiram aquelas mudanças daquele jovem, resolveram ajudá-lo.
E então começaram a fazer campanhas, porque tinha que alimentar o pessoal, tinha que comprar algumas roupinhas, uma série de coisas. E assim ele foi procedendo. E a sua instituição foi tomando vulto na periferia de Paris. Já era conhecido como Monge Pierre, porque foi o título que o prior da ordem lhe deu antes dele sair. E o certo é que, para poder que vocês tenham uma ideia, que quando nós começamos a ter uma visualização de Jesus e o que ele fez no mundo, nós despertamos para uma grande realidade. Que muitas pessoas, quando abraçam uma causa, abraçam o ideal, já passaram momentos de infelicidades, momentos de tristeza, momentos assim sem convicção que possa vencer no futuro, e por isso essas pessoas entram nesse estado de ilusão. Como não tem apoio de ninguém, como eles não encontram ninguém para dar uma palavra de incentivo, muitos praticam suicídio e outros saem pelas ruas, perambulando, entram na área dos vícios, entram às vezes até na área de furtos, essas coisas, e começam então a entrar nesse estado completamente de erros no mundo. E então isso vinha acontecendo, e Pierre conseguiu, durante a sua vida, construir uma das maiores obras sociais que Paris até hoje tem conhecimento. Construiu um albergue com 3.600 leitos para receber todos os miseráveis que estavam na periferia de Paris e que viviam morrendo à míngua. E Pierre, o monge Pierre, desencarnou agora, há pouco tempo. Ele morreu em 1998 e deixou essa grande obra. Hoje, monge Pierre é venerado em toda a França. Quando chega a época do seu aniversário, a bandeira francesa, ela é colocada lá hasteada durante 7 dias em homenagem a esse grande benemérito francês, que ainda hoje a obra ainda está lá. Portanto, meus queridos amigos, fica para vocês essa história que nós passamos, que vocês façam uma reflexão profunda e quando encontrar no seu caminho um jovem ou mesmo um adulto sem esperança do futuro, não o deixe só. Procure aproximar-se, lhe transmita uma palavra de carinho, uma palavra de conforto, uma palavra de vivências futuras. Portanto, fica essa mensagem, paz e alegria.